Oi gente, tudo bem? Eu sou a Julia Guedes e hoje você vai aprender comigo a fazer esse alfajor chileno, que é uma massinha super gostosa, amanteigada, levinha, recheado com doce de leite passado no coco, que eu vou ensinar para vocês fazerem para presentear ou para fazer para sua família. Vem comigo! Eu comi esse doce pela primeira vez numa rodoviária lá no Chile, só para matar a fome, sem nenhuma expectativa, e eu achei delicioso. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu procurei uma receita, dei uma aperfeiçoada, e essa é a minha receita perfeita desse alfajor chileno, que ele é uma massinha à base de maisena, então ele fica bem, derrete na boca, é super gostoso. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Eu só recomendo que você faça na batedeira, pode ser batedeira planetária ou batedeira de mão. Se você não tiver, dá pra fazer com fouet, dá pra fazer na mão mesmo, mas vai precisar de uma forcinha aí no braço. Pra gente fazer essa receita, a manteiga precisa estar em ponto de pomado, o que significa que ela tá cremosa, mas ela ainda tem estrutura. A gente não pode usar a manteiga gelada, porque a manteiga gelada ela vai ficar muito dura, a manteiga gelada é um bloco mesmo, né? E se ela estiver derretida, ela também não dá o ponto certo. Então ela precisa estar bem cremosinha pra gente bater tudo isso na batedeira e virar um creme bem fofo e esbranquiçado. A gente começa misturando essa manteiga bem cremosinha com o açúcar. Eu já coloquei as raspinhas de limão junto aqui e a gente vai bater até ficar bem cremoso, bem clarinho e bem fofo desse jeito que eu tô mostrando aqui. Quando tiver nesse ponto, a gente vai adicionar as gemas e bater mais um pouquinho. As gemas sempre tem que estar em temperatura ambiente, que é para não endurecer essa manteiga que a gente está usando. E depois a gente vai acrescentar os líquidos dessa receita, que são os líquidos saborizantes. Eu uso suco de limão e conhaque. Vocês vão ver que é uma quantidade razoável. Eles somam juntos 60 ml, ou seja, 1/4 de xícara de líquido. Então, se você preferir, dá para fazer com outros líquidos. É óbvio que vai mudar o sabor e pode mudar um pouquinho a estrutura da receita. Então, tome cuidado. Depois a gente vai bater isso até ficar bem cremoso, ele fica com essa textura maravilhosa, parece um creme, dá vontade de passar na cara. Aí a gente vai desligar isso na batedeira e a gente vai acrescentar os ingredientes secos, que é amido de milho, farinha e fermento. Vocês vão ver que vai bastante amido de milho, um pouco menos de farinha, e é por isso que essa bolachinha tem essa estrutura que fica esfarelenta, porque o amido de milho ele não forma cadeia de glúten. Se a gente fizesse essa mesma receita só com farinha, ele viraria uma bolachinha mais crocante. Então tem sim que usar o amido de milho e a farinha nessa proporção que está aqui na receita para conseguir o resultado que a gente quer. Depois que a gente acrescenta todos esses ingredientes secos ali por cima, a gente vai misturar com uma espátula ou com uma colher, só até integrar todos esses ingredientes. Vocês vão ver que essa massa, quando fica pronta, ela ainda fica cremosa, ela fica firme, mas vocês vão ver que ela ainda é um creminho. Então depois que terminou essa massa, você vai colocar ela num plástico filme ou num saquinho e vai levar para a geladeira até ele firmar. Se você é uma pessoa impaciente como eu, você pode fazer isso aqui, que é espalhar a massa. Ela ficou aqui com mais ou menos 1 centímetro de espessura. Eu coloquei dentro de uma sacola própria para alimentos, ou você pode fazer isso também num papel manteiga, num plástico filme, numa forma mesmo, só deixar ela coberta para não ressecar e levar isso para a geladeira, porque dessa forma ela vai gelar muito mais rápido e ela vai ficar durinha. Quando ela estiver durinha, você já pode usar para abrir e daí sim assar os seus biscoitinhos. Quando a nossa massa já está geladinha, a gente vai dividir ela em algumas partes para a gente não trabalhar a massa inteira de uma vez, porque ela é realmente muito grande. Então eu dividi aqui em 4 partes e daí a gente vai abrindo com o rolo. Eu deixo uma espessura de mais ou menos meio centímetro. Se você preferir, você pode fazer isso entre 2 folhas de papel manteiga, ou você pode untar um pouco a parte de baixo da sua bancada com um pouco de maisena para essa mistura não grudar. Quando a nossa massa estiver aberta e retinha, a gente vai começar a cortar. Você pode cortar com algum cortador de bolacha, como esse aqui que eu estou usando, que é de 5 centímetros, ou se você não tiver, você pode cortar com uma faquinha, se ficar mais fácil para você fazer em quadradinhos, sem problema, ou você pode usar, por exemplo, a boca de um copo e cortar em volta para fazer os círculos. Para fazer biscoitos, cookies, esse tipo de coisa em geral, é interessante que a gente tenha uma forma que tenha as laterais baixas. Existem formas específicas para cookies que têm essa característica, mas é um equipamento mais específico que as pessoas não costumam ter em casa. Então, se você não tem uma forma baixinha, tem 2 coisas que você pode fazer. Se você tem uma forma de fundo falso, você pode remover o fundo falso e utilizar somente ele para assar a sua bolachinha. E se você só tiver forma retangular ou quadrada que não tenha fundo falso,
o que você vai fazer é utilizar a parte de baixo dessa forma, desse jeito aqui, e daí você vai colocar suas bolachinhas aqui em cima para assar. Isso por dois motivos. O ar vai circular melhor aqui, eles vão assar melhor, e na hora que você precisar tirar essas bolachas com uma espátula, vai ficar muito mais fácil do que você tentar fazer isso aqui dentro. Com certeza, se você tentar fazer isso de uma forma funda desse jeito aqui, suas bolachinhas vão quebrar. Então faça aqui, faça no fundo falso ou numa forma apropriada para cookies. E aí estamos com tudo prontinho, a gente colocou as nossas bolachinhas para assar e aí isso vai demorar mais ou menos de 8 a 12 minutos para assar. Isso depende muito da potência do seu forno, do tamanho, do tipo. Então eu vou dizer o que vocês devem procurar nessa bolacha para saber se ela está pronta. Ela não é uma bolacha crocante, então vocês vão ver que ela vai firmar no forno, tá? Dá pra colocar a mãozinha em cima pra sentir um pouquinho, vocês vão ver que ela tá mais firme, mas ela ainda é macia e ela é uma bolachinha que sai ainda branquinha do forno. Ela não é pra esperar dourar. Aí você vai tirar do forno, esperar esfriar só um pouquinho para ela não ficar muito mole e com uma espátula você vai gentilmente remover ela ali da forma e vai colocar em cima de uma gradinha ou qualquer coisa que você tiver que não fique em contato direto para ela não suar. Se você tirar essa bolachinha quente, colocar, por exemplo, em cima de uma forma ou em cima da mesa, ela vai suar e principalmente por ter bastante maisena, ela vai ficar grudenta embaixo. Então não fica uma textura legal. Eu prefiro rechear essas bolachinhas com um saco de confeitar, porque eu já tenho prática e eu considero isso mais fácil, mas se você tiver um doce de leite mais pastoso, não tiver saco de confeitar, pode ser com uma colher, ou você pode improvisar um saco de confeitar na sua casa. Tem tutoriais aí na internet como fazer isso com papel manteiga, dá pra fazer com um saquinho, com um furinho na ponta, daí você vê o que fica melhor no seu caso. A gente vai rechear essas bolachinhas, vai juntar elas e esse recheio ele vai sair um pouquinho pela lateral. Ele precisa ir até a lateral, porque é nessa lateral que a gente vai passar ele no coco ralado, que dá esse toque especial, que dá essa lateral com um acabamento mais bonitinho. E aí sim o seu alfajor tá pronto. As bolachinhas prontas duram mais ou menos 5 dias depois de prontas, fora da refrigeração, ou se você preferir, você pode, por exemplo, fazer a massa, deixá-la na geladeira ou até mesmo congelar e depois assar mais perto, se você quiser fazer para presentear sua família, fazer uma quantidade maior, daí você decide como fica melhor. Mas é um presente muito legal, feito pelas suas próprias mãos, feito com carinho, que eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito. E se vocês fizerem, contem pra mim aqui nos comentários, posta sua foto lá no Instagram e se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita.